Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Hebreus capítulo 5, eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Hebreus capítulo 5, dos versos 7 a 10, está escrito assim: Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Só até aqui, só até o verso 10, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, Tu és perfeito, santo, justo e bom. Não há outro como o Senhor. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o grande Deus, o eterno Pai, Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Tudo o que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és perfeito, Senhor. Nunca houve, nunca haverá outro como o Senhor. Eu peço, Pai, perdoa os nossos pecados, porque são muitos. Perdoa-nos como nós temos perdoado as outras pessoas, de forma que nós nunca nos esqueçamos de quão grande perdão nós temos no Senhor. Eu te agradeço por mais esse dia, te agradeço pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua graça. Te agradeço porque o Senhor está conosco em todo o tempo, o Senhor não nos desampara, nunca nos desamparou e nem vai nos desamparar. O Senhor é maravilhoso. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja conosco hoje, nos livrando de todo o mal, não nos deixando cair em tentação, derramando provisão sobre as nossas vidas, cura, graça. Eu peço que o Senhor guarde a nós e aos nossos familiares desde o início do dia até o fim do dia. Não nos desampare, porque sem o Senhor nós nada somos. Ajuda-nos a viver o dia de hoje, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Ajuda-nos a viver o dia de hoje de uma forma que glorifique o Teu nome. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, Pai. Cuida de nós porque nós precisamos do Senhor. E em nome de Jesus eu peço pelos nossos familiares que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, que a Tua graça os alcance, o Teu Espírito Santo toque a vida deles, eles se arrependam dos seus pecados e entreguem as suas vidas ao Cordeiro. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas aí. E se você quiser ajudar a gente de alguma forma, aqui na descrição tem algumas formas de você fazer isso, tá bom? Você pode entrar nas nossas comunidades, você pode ajudar aí o canal enviando a sua oferta, você pode comprar o livro Muito Além de um Pai, tanto a versão física quanto a digital, e a digital é bem baratinha, tá? Então tem várias formas aí de você participar um pouco mais ativamente aqui do canal. É isso, lemos dos versos 7 a 10, e dos versos 7 a 10 está escrito... É um texto um pouco mais complicado, né? Vamos lá. Está escrito assim: durante os seus dias de vida na terra, falando de Jesus, claro, né? Jesus ofereceu orações e súplicas, está escrito aqui. Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte. Então, essa parte do texto aqui deixa quase que claro que está se referindo à oração de Jesus ali no Getsemane, né? Quando Jesus pede que, se possível, o Pai o livrasse daquele cálice, né? Fala, Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Por isso está escrito aqui, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Como Jesus se submete naquele momento, um pouquinho antes do seu sacrifício na cruz, né? E Jesus faz essa oração, talvez até um pouco angustiado, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Jesus ora algumas vezes assim, não sei se vocês se lembram, mas a gente falou disso nos nossos estudos também, tá? Então ele fala, Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Por que eu creio, alguns autores creem, que o autor da carta aos Hebreus está se referindo a esse momento no tempo da vida de Cristo? Por causa do que ele fala, né? Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz, com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte. Esse foi o momento ali mais próximo da morte de Cristo, né? E nós cremos que Jesus não estava com medo da morte, mas Jesus ele estava
angustiado porque ele sabia que naquele momento ele seria afastado do Pai para se reconectar novamente, porque naquele momento ele estava carregando o peso dos nossos pecados todos. Tanto que ele fala, na cruz ele fala, né? Pai, por que me abandonaste? Porque naquele momento ele carregando todos os nossos pecados, o Pai não pode estar ao lado dele, e esse é o momento da súplica de Jesus, da angústia de Jesus aqui. Ele sabia, para ele era tão importante a conexão com Deus, a conexão com o Pai, que ele não poderia se ver desconectado do Pai nem só por 1 minuto. Mas é um assunto denso, tá, galera? Não é um assunto pro devocional aqui, mas é isso, né? Resumidamente é isso. Daí fala no verso 8, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se... mas Jesus precisou aprender, Jesus precisou ser aperfeiçoado, ele já não era perfeito? Essa é a pergunta que normalmente surge quando a gente passa por esse texto, né? E aqui o que o autor está querendo dizer está no restante do texto. Ele fala assim, tornou-se fonte de eterna salvação. Então o que acontece não é que Jesus precisou, ele não era perfeito, né? A conclusão não é essa, Jesus não era perfeito. Não, Jesus sempre foi perfeito, Jesus sempre foi santo, Jesus sempre foi o próprio Deus. Agora, ele é o próprio Deus, né? Eu falei no passado, mas ele é santo, ele é o próprio Deus, né? Ele é eterno. Então o que o autor quer dizer aqui não é que Jesus não era perfeito, mas é que nesse sentido de ser fonte de eterna salvação, ele se tornou ali com tudo o que ele passou, qualquer pessoa percebe que ele é a salvação perfeita, ele é a fonte da eterna salvação perfeita. Por quê? Porque ele sofreu, ele ficou angustiado, ele foi tentado, ele compreende as nossas dores, então ele é a perfeição da fonte da eterna salvação. Não porque ele era imperfeito, ele nunca foi imperfeito, mas porque com tudo o que ele passou, com tudo o que ele sofreu, ele é perfeitamente adequado para ser o nosso eterno Salvador. Porque ele não é um Salvador, como o autor vai dizer, né? Ele não é um sumo sacerdote que não se compadece das nossas dores. Ele é um sumo sacerdote que compreende todas as nossas dores, porque ele passou por esse processo, então ele é fonte de eterna salvação perfeita. Porque ele passou pelas mesmas coisas que a gente passa. Entende agora o que o autor quer dizer? Jesus não era imperfeito, mas ele é a fonte perfeita da eterna salvação, porque ele passou por tudo que a gente passa. Então, quando nós oramos a Deus em nome de Jesus, Jesus intercede por nós falando, Pai, eu entendo a dor deles. Eu sei o que eles passam. Eu sei o que é ter fome. Eu sei o que é estar angustiado. Eu sei o que é estar desesperado por ver as pessoas te abandonarem. Eu sei o que é ser traído. Eu sei o que é ser humilhado. Eu sei o que é apanhar. Eu sei o que é estar à margem da sociedade. Eu sei o que é ser odiado. Então, quando nós oramos ao Pai, em nome de Jesus, é Jesus quem fala, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eu passei por isso. Eu sei o quanto eles estão sofrendo. Olha como é poderoso pensar nisso, né? Olha como o autor da carta aos Hebreus vai nos trazendo mais próximos dessa revelação de que Jesus é o sumo sacerdote perfeito e final que nós precisamos. É isso. Texto um pouco mais complicado, sinceramente. Se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário aqui. Mas é isso, essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.